Sabia que o suco de uva, ele pode ser transformado em vilão? Isso mesmo, em algumas situações, ele pode se transformar no vilão. E hoje eu vou tocar num ponto que é muito importante, que todo mundo saiba e que é pouco falado nos vídeos. E esse vídeo, ele é com comprovação científica e é um vídeo muito interessante, que eu tenho certeza que você não sabe desses pontos que eu vou te falar hoje. Então eu te peço, já curte esse vídeo para não esquecer e se inscreva aqui no canal. Todos os dias eu trago vídeos sobre saúde, sobre como você ter saúde, tudo baseado em evidências científicas, publicações científicas, para que juntos a gente forme a maior comunidade do mundo de pessoas que têm uma saúde fantástica, mas indo mais à natureza e menos à farmácia. E já compartilha esse vídeo com quem ama suco de uva, quem adora suco de uva. E hoje eu vou te trazer 6 pontos que você deve considerar a partir de hoje. E a decisão é sua. Será que eu continuo mesmo a tomar suco de uva? Ou será que é melhor comer a uva inteira? Fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com os pontos negativos do suco de uva. A partir de hoje, você vai olhar para aquele suco de uva inofensivo em cima da tua mesa, na tua geladeira, de uma maneira diferente. E a gente vai começar pelos benefícios, claro, do suco de uva. Eu acho que você já ouviu falar sobre o resveratrol. Se não ouviu, eu vou te falar um pouquinho dele. Ele é um composto que tem amplos benefícios para a nossa saúde. O resveratrol, ele é um fitonutriente. E ele está presente em vários alimentos e bebidas. E o resveratrol é conhecido por seus enormes benefícios comprovados cientificamente para a nossa saúde. O resveratrol, ele é frequentemente associado a proteger o nosso coração. Ele promove saúde cardiovascular, ajuda a prevenir a aterosclerose, que é aquele acúmulo de gorduras lá nas artérias. E aí, consequentemente, vai reduzir o risco de infarto agudo do miocárdio. E o resveratrol também, ele tem várias propriedades antioxidantes, que é muito benéfico para a nossa saúde de uma maneira geral. É benéfico para a saúde da pele, vai retardar o envelhecimento tanto por fora quanto lá dentro da nossa célula. Vários estudos científicos também indicam o potencial do resveratrol. Ele vai agir lá na prevenção de vários tipos de câncer, especialmente o câncer de intestino e de próstata e de mama. E o resveratrol, você sabia que ele é eficaz na prevenção das infecções bacterianas e nas infecções por fungos, inclusive em aqueles casos que são recorrentes. E o resveratrol, ele contribui muito para a nossa saúde cardiovascular. E existem várias evidências também que ele vai ajudar a gente a perder um peso. E o resveratrol, ele é valioso para a manutenção da nossa saúde e do bem-estar. Mas onde tem essa maravilha, Rô? Tem no suco de uva integral, feito de uva roxa ou preta. É uma ótima fonte de resveratrol. E esse fitonutriente, ele também é encontrado aonde? Lá no vinho tinto e no cacau. E a gente precisa escolher as uvas escuras, porque essas que têm a maior quantidade de resveratrol. E do vinho tinto, que é resultado da fermentação da uva, também tem grandes quantidades de resveratrol. Mesmo que o vinho passe por fermentação, as propriedades do resveratrol ainda estão lá, não vai se perder no processo de refinamento. O mesmo refinamento do vinho preserva os benefícios do resveratrol. Mas qual a quantidade que eu devo tomar, Rô? A quantidade que os estudos indicam para ter esse benefício para o nosso corpo é entre 30 a 150 miligramas por dia. Tem uma variação nos estudos que eu encontrei. Mas na prática, a gente pode traduzir o que significa isso no meu suco de uva, quanto que tem no meu suco de uva. Um copo de mais ou menos 250 ml tem entre 60 e 65 miligramas de resveratrol,
o que mais ou menos se enquadra ali naquela faixa que os estudos indicam, que é de 30 a 120 miligramas por dia. Sim, o resveratrol tem todas essas maravilhas de benefícios para a nossa saúde, mas existe o porém do suco de uva. E eu trouxe esse vídeo de hoje por conta de 3 pacientes que eu atendi, que me relataram que tinham alguns sintomas e descobriram que era por conta do suco de uva. Estavam com sensibilidade nos dentes, distúrbios no intestino, tinham diarreias frequentes. Outro até me relatou que estava com problemas, que tinha desenvolvido pré-diabetes e não sabia por quê. Foram consultar o médico e começaram a examinar, fizeram uma consulta comigo, porque eu, como terapeuta ortomolecular, eu vou a fundo na alimentação da pessoa. A gente faz uma anamnese completa, uma pesquisa, a gente faz o terapeuta ortomolecular, ele faz um rastreamento completo da vida da pessoa, desde o que ela come, desde os hábitos alimentares, investigando o que ela come. Então, junto com esses pacientes, a gente descobriu, fez o teste, que era o suco de uva que estava provocando esses distúrbios, que eu vou te falar hoje no vídeo. De repente você tá com algum desses sintomas, não sabe do que. Faça o teste, fique 15 dias sem tomar teu suco de uva. Se desaparecer os sintomas, é porque o suco de uva que estava causando esses problemas. Então já anota aí, são 6 pontos que você tem que considerar, que são muito negativos no suco de uva. Esse vídeo não é para dizer para você nunca mais toma suco de uva. Aqui no canal eu trago sempre informações para levar a moderação. E para você decidir, depois desse vídeo, se vale a pena mesmo continuar investindo no suco de uva. Afinal, ele não é um alimento muito barato. Aqui em Itajaí, Santa Catarina, que eu estava olhando ontem no mercado, um bom suco de uva, sem mistura de açúcar. Tem muitos sucos de uva que eu vi, até olhei o rótulo atrás, só 2 sucos de uva que não tinham açúcar ali junto. Então dá uma olhada no rótulo, é importante que você olhe o rótulo de todos os alimentos que você compra. E tava lá suco de uva, açúcar, assim no suco de laranja, que dizia suco de laranja natural. Fui olhar atrás, açúcar, porque hoje é obrigado a estar no rótulo, então dê uma olhadinha. Aqui em Itajaí, um bom suco de uva integral mesmo tá em torno de uns R$26. E aí na tua cidade já me conta qual é o preço em média aí do suco de uva integral. Você gosta de suco de uva? Tem o hábito de tomar suco de uva todos os dias? Nota os benefícios do suco de uva para tua saúde? Compartilha aqui nos comentários. E aproveita, já se inscreve no canal e deixa teu like, que é muito importante para fortalecer e para que eu continue o trabalho aqui na plataforma, trazendo vídeos com informações baseadas na ciência e não em achismos, como tem muitos vídeos por aí. Então bora lá saber quais são esses 6 pontos. Apesar do suco de uva ele ser uma fonte de nutrientes, tem muitas vitaminas e antioxidantes, tem o resveratrol que eu já falei antes, ele apresenta desvantagens muito significativas devido ao alto teor de açúcar que ele tem. Essa característica ela é muito mais preocupante para aquelas pessoas que já têm predisposição a ter diabetes ou pré-diabetes. E está mais presente nos sucos de uva industrializados, como eu falei, que eles colocam açúcar para realçar o sabor. Então, mais uma vez, lembrando, olhe o rótulo do suco de uva que você for comprar. Lá vai estar escrito açúcar ou glicose. Não compre porque tem açúcar adicionado. E hoje eu vou te falar sobre isso. Esse açúcar adicionado vai aumentar muito as calorias por porção do suco de uva, o que vai aumentar o fator de risco para quê? Para o ganho de peso, especialmente se o consumo do suco de uva não tiver moderado. Se você tomar um copo de manhã, meio-dia, à tarde, eu já vi gente que toma 1 litro de suco de uva junto com o almoço. Então, o consumo regular em grandes quantidades do suco de uva
pode implicar em várias consequências para a tua saúde. Vai contribuir para o desenvolvimento da obesidade, consequentemente vai provocar doenças cardiovasculares, vai aumentar a hipertensão e o açúcar adicionado vai levar ao desenvolvimento ainda de certos tipos de câncer. Outra preocupação desse açúcar adicionado é desenvolver diabetes tipo 2. Então imagina, você já tem propensão a desenvolver diabetes tipo 2, toma suco de uva todo dia, vai dar o gatilho e rapidinho você vai estar com diabetes tipo 2, tendo que tomar medicamento. Ele aumenta muito o açúcar no sangue, muito rápido, vai causando uma resistência à insulina. Então é essencial a informação para que a gente esteja ciente desses riscos e considera o suco de uva parte de uma dieta equilibrada, limitando a quantidade consumida e preferindo o suco de uva sem adição de açúcar. Então, a moderação é a palavra-chave aqui desse vídeo. O ponto negativo número 2 a considerar, se vale a pena ou não continuar tomando suco de uva, é a total falta de fibra no suco de uva. Embora o suco de uva ele seja muito saboroso, eu amo suco de uva, ele tem uma limitação significativa em comparação com a fruta, com a uva, porque ele não tem fibras. E as uvas, quando a gente consome elas na forma natural, elas têm muita fibra, principalmente nas cascas e nas sementes. E as fibras a gente sabe que desempenham um papel crucial para manter a saúde digestiva, vai regular os movimentos intestinais, vai promover a saciedade, o que é ótimo para a gente controlar o peso, perder o peso e deixar o nosso intestino funcionando direitinho. Outro importante é o controle glicêmico. A fibra vai ajudar a moderar a absorção de açúcar no intestino. Então vai levar a um aumento mais gradual dos níveis de glicose no sangue. Porque as uvas a gente sabe que tem uma quantidade muito alta de açúcar. Isso é muito importante para quem tem diabetes, para quem tem resistência à insulina, para quem está pré-diabético, às vezes não sabe por que eu estou pré-diabético, mas está lá o suco de uva sempre na mesa. Então, como resultado, o suco de uva ele pode causar um aumento muito rápido, muito significativo nos níveis de glicose no nosso sangue, comparado se a gente for comer a uva inteira. Isso pode ser uma preocupação muito grande para aqueles indivíduos que precisam monitorar a ingestão de carboidratos, como aqueles que têm já diabetes. Então, a falta de fibra no suco de uva significa que ele é muito menos eficaz ainda para promover a saciedade. Então, isso vai levar a um consumo muito maior de calorias ao longo dos dias. Não vai te dar a sensação de saciedade que a gente tem quando come um alimento sólido. Então vai ser difícil para ti manter tua glicemia, manter o teu peso sob controle, se você está lá consumindo suco de uva, ainda mais se tiver açúcar todos os dias em uma quantidade exagerada. As uvas têm muito mais vitaminas, antioxidantes, têm a vantagem da fibra, o que o suco de uva já leva essa desvantagem, porque ele não tem essas outras vitaminas, sais minerais e a fibra que tem na uva. O ponto negativo 3, erosão ácida causada pelo suco de uva. Pode estar prejudicando teus dentes. Você está com muita sensibilidade nos dentes, tá sempre lá comprando aquele creme dental Sensodyne rápido alívio para aliviar a sensibilidade e não sabe do que. Pode ser do suco de uva. O suco de uva, assim como outros sucos, eles têm um nível significativo de acidez que vai causar essa sensibilidade nos dentes. Vai começar uma erosão no esmalte dos dentes, que é um processo onde a camada externa dura do dente, ela é devagarinho desgastada. E esse desgaste leva a uma série de problemas dentários, incluindo a sensibilidade dentária. Então, quando o pH na boca cai abaixo de um certo nível, o esmalte ele começa a se dissolver, levando a uma perda mineral. Então, as bebidas como o suco de uva, especialmente se você consome frequentemente e em grande quantidade,
pode dar um ambiente ácido dentro da boca, acelerando o processo de erosão. E a sensibilidade dentária, ela pode se tornar um problema para aqueles que consomem o suco de uva regularmente. Então, quando o esmalte vai se desgastando, a dentina, que fica embaixo, que é uma camada mais sensível do dente, vai ficar exposta. E aí vai dar desconforto, aquela dor ao consumir alimentos, bebidas quentes, frias, quando come doce, ácido. Então você pode estar com sensibilidade nos dentes e nem imaginou que poderia ser do inofensivo, nem tanto suco de uva. E para minimizar isso, se você for consumir o suco de uva ao longo do dia, o aconselhável é que você enxague a boca logo depois do consumo para neutralizar a acidez e, se possível, escove os dentes. Ponto negativo 4, risco de síndrome metabólica. Mas o que é isso, Rô? A síndrome metabólica é um agrupamento de condições que vão elevar o risco de doenças cardíacas, diabetes, derrame, e está associado ao consumo frequente dos sucos de fruta, incluindo o suco de uva. E essa associação é atribuída pelo alto teor de açúcar e a falta de fibra que tem no suco. Então, a síndrome metabólica vai incluir fatores como hipertensão, resistência à insulina, obesidade abdominal, aquela gordurinha persistente na barriga, pode ser pelo teu suco de uva, que eu sei que é natural, que muita gente diz, mas Rô, ele é natural. Não é porque é natural que é tão saudável. Então pode contribuir para o ganho de peso. E essa gordura abdominal é a mais prejudicial que tem. A gordura abdominal, ela age como um órgão, prejudicando todo o nosso corpo. Inclusive eu tenho um vídeo só sobre como eliminar essa gordura abdominal resistente. Vou deixar aqui no final do vídeo para você assistir depois. Assiste que tá bem completo e você vai entender por que aquela gordurinha da tua barriga é tão teimosa e é tão difícil eliminar ela e assim ela é tão prejudicial para a nossa saúde. E a gente precisa manter um nível de glicose e insulina no sangue para evitar problemas cardiovasculares. Então, consumir a fruta, a gente vai ter o benefício das fibras, que vai ajudar a minimizar os efeitos negativos da quantidade de açúcar que tem no suco. E consumindo a fruta vai evitar que a gente entre nesse ciclo de síndrome metabólica. Considere a possibilidade de começar a comer a uva inteira e deixar o teu suco um pouquinho de lado. Ponto negativo 5. O impacto do suco de uva na saúde intestinal. O suco de uva, ele mexe com o equilíbrio da nossa microbiota intestinal. Então, o consumo excessivo do suco de uva, ele pode ter implicações muito significativas lá no nosso intestino, principalmente ao alto teor de açúcar. Então, a gente sabe que uma dieta com muito açúcar vai levar ao desequilíbrio da nossa microbiota, que é o conjunto de micro-organismos benéficos que habitam o nosso trato intestinal. Então, esse desequilíbrio, muitas vezes, ele é chamado de disbiose e favorece o crescimento de bactérias que são ruins, inibindo o crescimento de bactérias boas e vai levar a vários distúrbios digestivos, várias condições gastrointestinais. Por exemplo, as bactérias boas, elas desempenham um papel importantíssimo na nossa saúde digestiva. A gente precisa de bactérias boas para absorver os nutrientes dos alimentos, para sintetizar vitaminas e para produzir as defesas do nosso corpo. Então, quando o consumo de açúcar está alto, como pode ocorrer com o consumo excessivo de suco de uva, vai estar alimentando as bactérias ruins do intestino. Isso vai levar a um desequilíbrio intestinal e vai te dar inchaço, gases, desconforto abdominal, e vai alterar o teu trânsito intestinal. Então, você se sente inchado, tá sempre com mal-estar no estômago, ou tem crises de diarreia frequentes, está sempre se sentindo inchado, pode ser do inofensivo, não tanto suco de uva. Experimenta ficar uma semana sem tomar o suco de uva, vê se esses sintomas vão melhorar. O suco de uva ainda, ele tá cheio de açúcar, ele é pobre nas fibras que eu já falei antes.
Então vai reduzir até a motilidade intestinal e vai prejudicar muito a nossa microbiota intestinal. E outro ponto a destacar também, as mulheres que têm candidíase de repetição. Sabe o que alimenta a cândida, o fungo cândida, que está presente no nosso intestino? É o açúcar. Então, mulheres que tomam muitos sucos, de manhã tomam, vou tomar um copo de açúcar integral, natural. De meio-dia, eu quero um suco natural. De noite, eu vou tomar mais um suco natural. E não conseguem se curar da cândida. Não sabem por quê. Estão sempre na farmácia comprando medicamento para candidíase. Pode ser o excesso de açúcar escondido que está na tua alimentação, como nos sucos de uva natural. Não é porque são naturais que são saudáveis para o nosso corpo. Pode te levar a ter a síndrome do intestino irritável. Então é importante moderar o consumo do suco de uva e ter uma dieta equilibrada, rica em fibra, frutas, vegetais, grãos inteiros, como a uva inteira. Isso vai fornecer os nutrientes que a gente precisa para a manutenção da saúde do nosso intestino e vai te livrar com certeza daquela candidíase teimosa que não te larga nunca. E o ponto negativo 6, sabia que o suco de uva é um potencial para reações alérgicas? O suco de uva, embora ele seja natural, ele pode ser uma fonte de alérgenos para algumas pessoas. As reações alérgicas a componentes presentes na uva ou no suco de uva, embora não sejam extremamente comuns, pode ocorrer e se manifestar de várias formas. E os sintomas da reação alérgica ao suco de uva pode ser urticária, coceira, desconforto digestivo, e isso ocorre porque o corpo, ele identifica, o nosso sistema imunológico, ele identifica uma substância inofensiva, nesse caso que é um composto do suco de uva como uma ameaça. Isso vai desencadear uma resposta imunológica muito forte, que vai resultar nesses sintomas. Então, nunca teve alergia, de repente começou com uma alergia, coceira, na área aqui mais sensível do pescoço, nos braços, nas pernas, até vermelhidão pode ser do suco de uva. Então, cuidado, modera o suco de uva. Pode trazer sintomas gastrointestinais, náusea, vômito, dor abdominal, diarreia. Pode ser até algum ingrediente, algum corante, alguma coisa artificial que foi colocado ali no suco de uva. Então, mais uma vez lembrando, é importante você ler o rótulo do teu suco de uva, ver se realmente ele é integral e consumir com moderação. Então, dá uma observada se você tem esse tipo de alergia, desenvolveu recentemente, não tem nem ideia do que está te dando alergia, faça o teste. O corpo ele leva em média 7 dias para conseguir eliminar o resíduo dos alimentos. Então, fica 7 dias sem consumir o teu suco de uva. Se desapareceu completamente a alergia, tá aí a chave, era o suco de uva. Espero que esse vídeo tenha sido útil para ti. Espero poder, sinceramente, ter te ajudado com esse vídeo. Te agradeço por assistir até aqui. Te agradeço por se inscrever no canal. E não esquece de olhar os próximos vídeos que eu vou deixar de sugestão aqui no final do vídeo para você assistir. Um beijo da Rô. Até o próximo vídeo.